Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vinícius Barbosa na área. E é o seguinte, nosso vídeo de hoje vou trazer para vocês um assunto bastante polêmico sobre o jejum intermitente, certo? O que acontece? Me enviaram esse vídeo, até eu sou muito fã dele, do Cauê Moura e o Lodi, eles estão com um podcast novo e eles levaram duas moças para comentar sobre eles estão comentando sobre alguns assuntos. Depois eu até fui pesquisar quem são essas moças e tal, e elas tocam no assunto de jejum intermitente. Eu achei interessante esse assunto, apesar de ser fã, não esperava sobre esse assunto. Sou muito fã deles, então vou fazer um vídeo para a gente analisar o que foi dito. Vamos lá, bora lá. No doutorado eu caí na besteira de estudar jejum intermitente. Ó, inocente, tá vendo? Ai, meu Deus. É isso? Jejum intermitente é você fazer uma dieta com grandes intervalos sem se alimentar. E depois você se alimenta e depois você faz outros grandes intervalos. Inclusive... Aqui o Cauê já deu o papo de cara como que funciona o jejum intermitente, né? Ele explica que você fica muito tempo sem se alimentar e depois tem uma janela onde a gente vai mandar as calorias para dentro, a gente vai realmente comer. Vamos ver como que se desenrola. Tem bastante gente pedindo no chat mesmo. Mas você faz isso? Você faz isso? Não. Ele até pergunta, né? Você faz isso? Ela, não. Tipo, tem muita gente doida que faz, mas não é o meu caso. Eu só fui estudar. Quer dizer, às vezes Eles riam. tempo que a gente tem umas broncas disso aí. Que isso? Olha, exposed. Eu aprendi, porque eu ouvi... Desculpa, né? Mas eu vou ter que trazer esse conhecimento aqui pra agora deixar a galera mais... Vai, Load. No episódio 9 de Hajime no Ippo, tem um lutador que ele começa a fazer um jejum pra poder entrar na categoria que ele quer lutar, que é de peso pena, porque ele era de peso pesado e ele não consegue mais... O Takamura, né? Perfeito. Ele desce e aí ele faz um jejum onde ele fica só comendo tomate. Jejum na luta não é comum, tá? Não é comum jejum. Eles têm outras técnicas de desidratação, que acaba sendo a perda de peso, né? Se a gente perde água, a gente perde peso, para subir ou no palco os fisiculturistas ou na luta os lutadores, né? Para subir no ringue. O que acontece? Essas técnicas não são recomendadas. O que é o recomendado? Que o atleta esteja no peso da categoria dele até o dia da luta. Ou seja, se a gente fizer um planejamento, o atleta chega ok no dia da luta. Por quê? Vai chegar ali 2-3 dias até a luta e ele não tiver batido o peso, começa essas técnicas loucas. Existem algumas técnicas de desidratação que não são recomendadas por especialistas, nutricionistas, médicos, enfim. Porque isso corre risco de vida. Então é uma técnica, tem diversas técnicas, algumas até com medicamento, mas isso é muito perigoso, tá bom, pessoal? Agora, o jejum na luta, pessoal, esquece porque... o carboidrato ele faz estoque. Se o carboidrato ele faz estoque e é a nossa principal fonte de energia, na verdade acontece ao contrário. Se é uma coisa que o lutador não faz na véspera da luta, é o jejum, porque ele precisa estocar o máximo que ele consegue de energia ali. E se o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, a nossa principal fonte de força, ele precisa, na verdade, comer muito carboidrato nas vésperas da luta. Então essa questão de jejum na luta, esquece. Você podia ter assistido o UFC, que também tem isso sempre, de cortar peso. Mas aí eu não vou chorar. Eu não vou chorar vendo o UFC. É verdade. Porque lá eu tô vendo a jornada do cara que sofria bullying e aprende boxe, não pra se vingar. Não pra se vingar, mas sim pra, por armar o esporte. Tá, já fugiu um pouco do assunto do jejum, ele entrou pra se vingar, né? Não, porque quando ele encontra os caras que faziam bullying nele, os caras falam, você tá fazendo boxe pra bater na gente? Vamos ver se é bom. Ele fala, não, desculpa. Ainda não tô pronto. Se eles fugirem muito do assunto, eu vou cortar um pouco, conseguir te arrebentar na porrada, eu vou. Você vai ver quando eu conseguir. Ele só pega a carteirinha dele, mete o pé e vai treinar, tá ligado? Ele não quer lutar. Legal. Não achei, eu queria que ele desse uma porrada nesses caras. Não vou mentir, não. Mas e aí, no fim das contas, por que você... E aí, volta pro assunto do jejum, que a gente tá interessado. Amargura, porque é minha sina, né? Porque é a dieta modinha agora, né? Agora não, né? Já faz um tempo sim. que o povo faz. Já tem um tempo, sim. O jejum já é praticado há muito tempo atrás, porém ele virou modinha, sim. Ele voltou agora com esse tipo, né, com esse estilo de vida, sim, tá? Não adianta a gente negar que é modinha. E aí eu faço vídeos lá no canal explicando, gente, estão falando
Ah, quero perder peso. Perde peso, mas o tanto que uma restrição calórica perde. Então não é superior a uma Perfeito. restrição calórica. Uhum. Então não precisa passar fome para perder peso. Entendi. Essa é a real. Ah, não, porque melhora a autofagia. Menino, você nem sabe o que é Mas autofagia. é porque autofagia, gente. Vai falar O que eu tô falando aí? Isso aí. O que ela quis dizer, pessoal? Que o jejum intermitente é uma técnica, né? Um estilo de vida. A gente fala estilo de vida porque quando a gente fala dieta, a gente tende a... Quando a gente inclui a dieta na nossa vida, parece que dá a entender que a gente tem uma alimentação por um tempo determinado. Ou seja, vai ter começo, meio e fim. E o estilo de vida não. O estilo de vida é algo que a gente vai tocar para o resto da vida. Então, a gente já deixa esse nome claro que é um estilo de vida. O estilo de vida do jejum intermitente não é melhor do que o método tradicional, que é comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, enfim. Qual que é a questão do jejum que depois a gente vai comentar aqui? Ele não é para todo mundo. Só que hoje tem nutricionista aí taxando o jejum como a melhor técnica do mundo para emagrecimento, e não é bem assim. Uma das justificativas dele é a autofagia, que, gente, esquece, tá? Isso acontece com todo mundo, a todo momento. Você na sua casa agora tá fazendo autofagia, mas você não sabe. Tem muito cara de coach quântico, tá ligado? Não, é porque o cara, o ganhador do Nobel de 2016, estudou autofagia e viu que jejum intermitente faz bem. Ele não viu isso. Você foi iludido. Alguém falou isso pra você, está repetindo. Acontece muito no meio da nutrição, E tá? aí sai mais A só ilusão. rapidamente explicando, autofagia é um processo de reciclagem da célula. Certo. Em que a célula come ela mesma Ai. porque Perfeito. falta energia. Perfeito. Você tá fazendo autofagia aí agora. Isso é nível celular, ninguém tá falando. Não, As é pessoas na acreditam célula. que é a gordura sendo comida. Isso. Que vai limpar, que é detox. Jejum intermitente vai ativar vias de detoxificar. Quem Não. faz isso é o fígado, que ela interpretou. Ela come pedaços dela mesma e recicla isso. Certo. É isso que E faz autofagia. isso o tempo todo. Quando não tá precisando mais, não vai deixar ali. Vai tirar, vou usar pra outra coisa. É Perfeito. reciclar, é isso, o tempo todo. Jejum intermitente não vai aumentar isso. E o cara do Nobel E não mesmo que viu aumentar, isso. não vai fazer você emagrecer por conta disso. Não, e assim, falam, mas melhora não sei o quê. Não tem nada comprovado com robustez que isso acontece em humanos e em longo prazo. Então, o que tem muitos estudos é que, olha, não é para todo mundo, pessoas que já têm intolerância à glicose, ao diabetes, quem tem Resistência à diabetes, insulina. resistência à insulina, esse tipo de coisa, que é a área que eu estudei, pode não ser tão bom. Os achados do meu doutorado foram péssimos. Depois eu até vou pesquisar mais a fundo quem é essas moças, mas elas são cientistas, tá? Pessoal, seguinte, o que ela quis dizer, quando não é para todo mundo. É muito individual o jejum intermitente. Tem pessoas, você aí na sua casa, talvez você faz o jejum intermitente e não sabe. O que é o jejum intermitente? Não é que você não sabe, ou você não se notou, não tem noção. O jejum intermitente nada mais é do que você ficar várias horas em jejum e depois você determina alguma janela de horas em que você vai começar comendo e terminar comendo e depois você vai voltar novamente para o jejum. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que trabalham manualmente e não conseguem parar ou não conseguem ter um tempo de descanso para se alimentar. E essas pessoas fazem o jejum automaticamente, sem saber, certo? E usar isso como uma forma para vender ou para enganar as pessoas, que na verdade é dizer que isso é melhor do que qualquer outro método. Esse é o melhor método para emagrecimento. Isso não existe, tá bom, pessoal? Se vocês ouvirem algum médico charlatão ou nutricionista charlatão falando isso, vocês não acreditam, porque hoje na internet eu já vi diversas vezes nutricionistas defendendo esse método como o melhor método para emagrecimento e nos comentários tinha muitas pessoas comentando que vai aderir. Porém, se eu faço uma alimentação de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, a alimentação tradicional, café da manhã, almoço, um lanche da tarde, um jantar, e quando eu começo a fazer o jejum, é óbvio que eu vou perder peso, porque eu estou iniciando um método para emagrecimento. O nutricionista vai simplesmente calcular o tempo que você tem para se alimentar, né, que a gente chama de janela, e nesse tempo ele vai colocar uma quantidade X de alimentos e uma quantidade Y de calorias, e essas calorias no final do seu dia vai fazer você chegar ao déficit calórico. Igual ao método tradicional, onde o nutricionista vai pegar todas as suas refeições, dividir entre as alimentações, vai colocar uma quantidade X de alimento, você vai ter uma quantidade Y de calorias e no final do dia você vai fazer déficit calórico do mesmo jeito, diferente do que os outros
do que alguns nutricionistas, né, ou alguns médicos vendem, de que o jejum é melhor porque faz um detox no fígado. Isso é mentira. O detox acontece simplesmente por a gente beber água. O melhor alimento para limpar o nosso fígado é a água. E o nosso organismo mesmo faz o próprio detox. Não existe um alimento para desintoxicar o fígado. Não existe uma bebida, um tipo de alimentação para desintoxicar o fígado. E é o seguinte, compararam simplesmente o jejum intermitente e o método tradicional e colocaram na ponta do lápis. No final, não houve diferença entre os métodos, ou seja, a pessoa que fazia o jejum e a pessoa que comia de 3 em 3 horas e de 2 em 2 horas perderam peso equivalentes. O que isso quer dizer? Que no final do seu dia, o que realmente vai importar é se você está fazendo déficit calórico ou não, certo? Bora dar play aqui porque eu já estou falando mais que elas. Eu comecei a fazer os estudos lá nos ratos, pensando, pô, legal, jejum intermitente, vamos ver o que dá. E aí eu não acreditava nos meus resultados. Eu falava assim, não, mas o rato engordou. Não engordou de maior peso, ele tem menor peso, mas ele tinha mais gordura. Você pegava o rato lá, cheio de gordura, eu falava, mas que esse rato tá passando fome? Como que ele tem mais gordura? E eu não acreditava naquilo. Foi no meio do doutorado que eu falei, professor, tá errado. Ou é isso mesmo. Ele, deve ser isso mesmo. E é isso, é uns achados diferentes. Que aí... Tá, uma coisa também a gente tem que fazer uma pequena observação que é sobre estudos com ratos, né? Isso daí é uma forma da gente testar várias coisas, porém nós não somos ratos. Tem muitos testes que fazem com ratos e quando a gente aplica no ser humano, o resultado é diferente, certo? Não podemos... Isso é até uma... Eu digo que uma falha da ciência, porque às vezes a gente testa tudo em rato, testa tudo em humano e tem resultados diferentes, como pode ter resultados iguais. Por quê? Somos pessoas individuais. Um teste que vai fazer com ela, vai fazer comigo, pode dar diferença. Principalmente se esse teste foi feito com um rato, né, pessoal? Como vai contra o que a coaches pregam, os jejuners. Os jejuners. Jejuners foi... Vou não falar aquele palavrão, mas foi muito engraçado, jejuners. E todo vídeo que eu faço isso. E aí, você em casa se considera um jejuner? Aí as pessoas vêm lá falando assim, mas quem é você? Pra eu falar, eu não quero. Quem é você na fila do pão? Caraca. Saiu um vídeo essa semana sobre um novo estudo. Mandaram pra gente dezenas de vezes. Dezembro chegou. Eu falei, dezembro, tô de férias aqui, gente. Não vou fazer agora, não. Mas vou fazer assim que tiver tempo. Aí eu li o estudo mó metodologia ruim. Ele comparou... Isso também tem que ser levado a sério, tá bom, pessoal? A forma de estudo, o jeito que foi feito o estudo, isso também tem que ser dissecado, tá? Às vezes a gente pega um resultado lá. Inclusive, eu só vou linkar com outro estudo para não fugir muito sobre o assunto do jejum intermitente. Mas eu estava vendo um estudo recentemente que foi... a conclusão do estudo era que treinar de manhã era melhor do que treinar à noite ou à tarde. Certo, ok. Quando você vai dissecar o estudo, você pega o estudo, vê como que foi o método aplicado, vê quem foram os participantes, qual era o tipo de estilo de vida dos participantes. O que acontece? As pessoas que responderam que treinar de manhã era o melhor método, era o melhor tipo, elas se sentiam bem. Como que eram essas pessoas? Eram pessoas que não trabalhavam ao longo do dia. Pô, pessoal, aí você pega um estudo que comprova que treinar de manhã é melhor, sendo que essas pessoas não trabalham ou não fazem nada ao longo do dia, é óbvio que esse estudo vai ser modificado, né? Que ele vai dar um falso resultado, porque essas pessoas elas têm disponibilidade para treinar a hora que elas querem. Então elas levantam cedo e treinam de manhã porque elas não têm outro compromisso ao longo do dia. Elas conseguiram descansar bem, elas conseguiram dormir bem, se alimentar bem e conseguiram treinar na hora que elas querem. Certo, enquanto você pega, e nesse estudo tinham pessoas também que trabalhavam o dia todo e só tinha disponibilidade para treinar à tarde. Pessoal, você trabalhar o seu dia todo e ainda ter disposição para ir treinar à noite ou à tarde, tardezinha barra noite, é totalmente diferente de quem conseguiu descansar a noite inteira, de quem treinou de manhã e teve o resto do dia para continuar descansando, para se alimentar corretamente, para se alimentar bem. Existe essa diferença, isso precisa ser levado em consideração. Por isso que eu falo, o estudo precisa ser dissecado, porque a gente precisa entender os detalhes do estudo e não levar só a conclusão a sério, tá bom? Jejum intermitente e perderam peso com pessoas que comeram
qualquer coisa. Uhum. Aí, claro, Claro, ele tá passando fome, né, mano? Porque- Claro que ele emagrece. É lógico. sabidamente emagrecer ajuda em processos do diabetes. Então, Sim. o estudo falava, o jejum intermitente melhora o diabetes. Não melhora, perder peso melhora o diabetes. não. É isso. E eu expliquei Exatamente. isso em vídeo. Aí vem as pessoas falando, mas eu faço jejum. Ai, meu Deus. É óbvio, né, pessoal? Se você defende um método, isso tem muito da gente também. Se a gente defende um estilo de vida, um método, enfim, se a gente gosta de algo, a gente tende a defender mesmo quando a gente ouve algo diferente sobre aquilo. Por exemplo, se eu defendo que jogar a bola de manhã é melhor do que jogar a bola à tarde, quando alguém vir me apresentar que jogar bola à tarde é melhor, o meu primeiro passo, né, o meu sistema de defesa é defender o horário que eu gosto, entendeu? Porque eu gosto daquilo. Então é mais difícil ser aberto às outras possibilidades, a outras apresentações, apresentar algo novo. E isso tem muito do ser humano também, né? Sempre assim, as pessoas têm uma... Eu passei por isso. Quando eu tive a experiência de emagrecer, eu pensei, mano, eu desvendei essa porra, eu sei fazer, sacou? Dá pra fazer. E aí, depois de Você ter se recuperado sente todo o o peso, ter caído autônomo a ficha, sobre eu a pensei, alimentação. Eu consegui perder 30 quilos, sabe? Não Porque eu preciso de um passei fome pra nutricionista. caralho. Eu não fiz nada, eu não tive um método inteligente. Eu comia banana e ovo só. E aí eu passei fome pra caralho e aí eu acabei emagrecendo. Então, eu acho que a pessoa fica passional com a parada, né? Sim. Eu fiz jejum intermitente, eu emagreci, tá, querido? Eu só tô te falando que é porque você passou fome. Isso. Não é porque o jejum funciona Sim. mais que uma dieta comum. Ninguém nunca disse que não emagrecia, inclusive. Aham. Porque realmente emagrece. Passar fome emagrece, gente. Os ratos pesavam menos, mas eles aumentam. Gordura Visceral. visceral, que é a gordura que fica em volta dos nossos órgãos aqui no abdômen. Sei. Que é o tipo de gordura que faz você infartar. Viu, então. Rafinha Basto? Você tava querendo tirar uma. Ah, Rafinha vai ser advogado do jejum Sim, eu sei. intermitente. Eu fiz um vídeo respondendo ele, ele foi lá, jejum viu, intermitente. comentou, falou algumas coisas. E aí depois ele fez um outro vídeo falando, gente, maior bosta que eu fiz foi porque piorou tudo na minha vida. Ah, Engordei, daí, uma desgraça. ele falou, Aí eu né? fiz um outro vídeo reagindo a isso. Eu falei, ele agora falou. aqui eu vou farmar views. hein? Tá certo. Caralho, O Rafinha falou que fez mal pra ele no final. Aqui no Ilha, ele chegou a pregar o jejum intermitente e posteriormente ele fez um vídeo falando que fez mal pra ele. Olha que doideira. tem que aprender. E aí, Algumas Jejuners? pessoas- Onde é que vocês vão, Jejuners? Não, mas tem pessoa que é assim, né? Tem que aprender. E o- Na paulada. Mas o low carb do Luigi é da hora? E aí, o do Luigi deu certo. É a mesma coisa. Mesma É a mesma coisa. coisa. tudo a mesma Você restringe as calorias e você emagrece. Perfeito. Mas o negócio não é sustentável. Por isso que eu sempre falo. Exatamente, pessoal. Outro detalhe também do jejum intermitente, ou até do low carb. Se você faz uma dieta em que você come de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de repente você muda radicalmente, você fez aquilo a vida inteira, e de repente você muda radicalmente para comer a cada 16 horas, a cada 12 horas, você não consegue suportar isso por muito tempo. Porque fica insustentável. Você fez aquilo a vida inteira. E de repente, do nada, você começa a comer de 16, 12 horas. Isso vai te trazer um prejuízo psicológico, um prejuízo mental. Porque você vai ficar difícil de suportar. E a chance de você abandonar aquilo lá é bem maior. O mesmo caso é o do low carb, né? É outro método também que não é melhor do que o método tradicional, porque simplesmente você retira um tipo de nutriente que, querendo ou não, contém caloria. Óbvio, qualquer nutriente, todo nutriente, carboidrato, proteína e lipídio, tem caloria. Se você tirar o carboidrato, você vai perder caloria também, você vai perder peso, você está retirando uma caloria, é comum você perder peso. Mas também não é outro método melhor do que os outros, tá bom? Uma dieta boa, ela vai ser devagar, ela vai ser lenta, mas ela vai durar pro resto da vida. Sustentável. Perfeito, é isso que a gente acabou de comentar, né, pessoal? Não existe a melhor dieta para você. Pega um jejum intermitente, coloca nesse paciente, pega o low carb, coloca nesse paciente, de forma alguma. Precisa ser analisado como que é a forma que você se alimenta e entender qual é o tipo que você se enquadra, certo? Agora, pegar uma pessoa que come de 3 em 3 horas e aplicar um jejum e aplicar uma low carb, isso não vai ser sustentável, certo? Então você vai mudando os hábitos de uma forma que você vai atingir o que você quer. Sei lá, quero perder peso. Então você vai perder o peso e você não vai ganhar de novo. Sim. Então isso que é Perfeito. emagrecer. Que também é bem comum, tá? Quando, óbvio, se você muda radicalmente, você abandona depois, primeiro tem a perda de peso, porque você mudou esse processo, e depois, se você retornar o seu estilo de vida passado, você vai ter o reganho de peso também. Quando você perde, low carb é muito difícil. O Luigi, ele gosta de uma cervejinha. A Heineken, né? Uhum. Ele vai beber a Heineken, já tem carboidrato, então já não dá pra fazer a cetogênica lá que ele Low fazia. carb. A low carb.
E aí você não sustenta essa dieta, você vai Não fica emagrecer. Você sustentável. vai. Mas você não vai sustentar pro resto da vida e aí você corre o risco de ganhar de novo. Sim, sim. Ah, Fora que então. você começa a restringir muito alimento, você começa a faltar nutriente pro seu corpo. Sim. E você pode desenvolver vários transtornos alimentares, porque toda dieta restritiva tem associação com o desenvolvimento de transtorno alimentar. E aí, mano, você cria uma relação péssima com a comida. O que ela quis dizer, pessoal, que, por exemplo, você tem, vamos lá, café da manhã, almoço, um lanche da tarde, um jantar, ou às vezes uma ceia, ou outros casos, 2 lanches da tarde, um lanche da manhã. O que acontece? Você tem 5 possibilidades para você ingerir a quantidade de nutrientes que você precisa. Quando você faz um jejum intermitente, em que você vai fazer 12 horas sem se alimentar, você vai fazer 2 ou 3 refeições durante o dia e depois você vai parar de comer para comer só no outro dia, você não consegue ingerir a quantidade de vitamina necessária, certo? Se porventura você está fazendo 6 refeições, de repente você já corta para 3, vai te faltar nutriente, vai te faltar vitaminas. Existe uma quantidade X de cada vitamina que você precisa ingerir e começa a ficar difícil você ingerir essas quantidades de vitaminas, tudo em uma refeição só, ou em 2 ou em 3 refeições. Então começa a ficar insustentável também. Qual que é o problema das vitaminas? Que a longo prazo isso pode te trazer problemas. A curto prazo, vamos lá, médio prazo, você vai começar a ter queda de cabelo, unha quebradiça, pele ressecada, entre outros. Então, o que você tem que fazer é procurar ajuda profissional. Perfeito. E assim, Óbvio, né, caso pessoal? você queira perder peso, É. ou caso o Qualquer peso situação, esteja você sendo precisa um da problema ajuda de de um saúde para profissional. você. E aí fazer alguma coisa que se encaixe na sua rotina. Porque assim, se você vai num nutricionista e a pessoa chega com uma dietinha pronta pra você, e aí tá lá, peito de peru, bolachinha de arroz e não sei o quê. E aí você nem come isso. Tá errado. Porque o papel do nutricionista não é te dar uma dieta pré-pronta. O papel do nutricionista é entender o seu estilo de vida. Entender se você Perfeito. cozinha em casa, se você só pede delivery, se você só come fora de casa em restaurante porque você trabalha na rua. Perfeito. Sabe, entender esse tipo de coisa da sua rotina, que hora que você come, o que você gosta de comer, e encaixar uma dieta nisso. Isso é uma dieta sustentável, e isso é o papel de uma pessoa que fez nutrição corretamente. É uma coisa que muito paciente às vezes relata pra mim. Fala, Vinícius, é estranho porque não tenho a sensação de que eu mudei meu estilo de vida, não tenho a sensação de que eu mudei a minha rotina. Eu falo, a sua rotina não vai mudar, você vai mudar alguns alimentos, a gente vai começar devagarzinho, mudando uma coisa aqui, outra ali, que você não vai perceber. Você vai conseguir sustentar isso ao longo prazo. Porque se a gente mudar radicalmente, a pessoa sofre. E a primeira oportunidade que a pessoa tem de pular fora desse cardápio, desse estilo de vida, ela vai pular. Sim. Porque aí você realmente consegue manter. Tipo, durante a pandemia, eu percebi que eu tinha descuidado muito da minha alimentação. E aí eu falei, não, falei com a nutricionista, falei, eu preciso, reeducar aqui. Ela, tá bom, o que você... me conta a sua rotina, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de comer bolo. Tipo, cafezinho com bolo no fim da tarde. Bom, O marido é mineiro, né? Um cafezinho. Cafezinho com com bolo, bolinho. Cafezinho. e eu bolinho. falei pra pessoa, então, à tarde a gente faz um lanchinho com café e bolo. Tá bom. Manteve lá na minha dieta, porque eu gosto. Tipo, e ela contabilizou Da hora. as calorias que eu tinha que ingerir, os nutrientes que eu tinha que ingerir no meu cafezinho com bolo. Claro, ela ajustou provavelmente a quantidade, né? Isso não quer dizer que ela vai poder comer meio bolo. Ou um bolo e mais um sorvete, e mais um açaí, mais uma pizza, etc. Se ela disse que é importante para ela essa fatia de bolo, ela precisa ajustar o restante das refeições para conseguir encaixar esse bolo na alimentação dela, porque vocês viram que não é questão de um cardápio, isso tem a questão sentimental. O quão esse pedaço de bolo com esse cafezinho da tarde em uma refeição, igual eles brincaram, mineira, né? Então tem um valor sentimental essa refeição para ela. Se fosse, por exemplo, um jejum em que não estivesse na janela de alimentação, ela não poderia fazer esse bolo e ela não conseguiria sustentar isso por um longo prazo. Das 5 da tarde, sabe? Incrível, Então incrível. é assim que a dieta tem que funcionar. Incrível. Nossa, não eu tem tô- caminho mágico, rapaziada. Não tem. Não tem. Finalizamos. Pessoal, gostei muito desse assunto, não esperava. O Cauê Moura fala sobre diversos assuntos, mais sobre política, sobre dia a dia, leva várias pessoas no canal dele, mas eu não esperava que essa cientista fosse comentar sobre esse caso do jejum. Eu curti muito. Muito que ela falou
de fato é real, né, que é difícil de sustentar, ela simplesmente trouxe a ciência para dentro do episódio do podcast, tá bom? O que ela simplesmente disse é a ciência, que o jejum intermitente, como é vendido aí nas outras redes sociais, que o jejum intermitente é a salvação, que o jejum intermitente é o melhor, e como ela é cientista, ela pesquisou, ela trouxe dados e comparou, falou, poxa, mas tipo, o pessoal geralmente fala que isso é melhor, e realmente quando ela pôs na prática, e pegou o estudo e pôs na prática, ela viu que não funciona. Não é que não funciona, que não é melhor do que todos os outros métodos. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários as dúvidas de vocês, se vocês fazem ou não jejum, se vocês dariam certo de fazer o jejum. Quero que vocês digam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e que vocês esperam para os próximos vídeos. Não deixa de se inscrever no meu canal, deixa o seu like que logo logo tem mais vídeo. Falou? Obrigadão, pessoal. Tudo de bom para vocês e até mais.